Olá a todos, sejam bem-vindos ao Calúnias Mentirosas. Começamos hoje a nova temporada e somos os do costume, não é? Temos aqui o Daniel Ferreira, jovem da grelha no Twitter, e Pedro Fortuna, não tem Twitter, mas vai vendo umas coisinhas por lá. Nós hoje podíamos ter escolhido alguns temas, mas acho que vamos começar inevitavelmente pelo Orçamento de Estado. E pronto, agora é a parte em que eu pergunto ao Pedro o que é que ele tem para dizer sobre o orçamento. Pá, por acaso temos muitas coisas para dizer sobre o Orçamento de Estado, no fundo. Temos que falar sobre o inevitável chumbo da esquerda, não é? Sobre coisas que até já falámos no nossa. Agora ia dizer na nossa privacidade, mas isso soava estranho. Nós na privacidade. Nós na privacidade é isso que nós fazemos. Há pessoas Sim, que fazem outras coisas. Nós discutimos chumbos de orçamentos de Estado. Um, não, mas eu se calhar começava pela retórica que andou a passear por aí, de que o PCP tinha algum tipo de dever de garantir que este orçamento passava, que o que eu acho extraordinário. Portanto, que o PCP tenha algum tipo de dever patriótico. Até vou pôr umas aspasinhas Então, para as mas a pessoas não política, a sentirem. política é patriótica e de esquerda, por alguma Só coisa do será. PCP. O Sim, resto sim, sim. não. Não, o resto Ou não não é é patriótico ou patriótico. não é de esquerda. Exatamente. Agora, pronto. A do Chega, por exemplo, é patriótica. Mas é de direita. Depois as outras normalmente não são A do patrióticas. Bloco de Esquerda, por exemplo, é de esquerda, Esquerda mas não é a é- pátria. E depois as outras é o centro e tal. E pronto. E portanto vai ter que ser sempre internamente o PCP passar os orçamentos em Portugal. Em princípio, sim. Pelo menos enquanto o PS estiver no poder. Sim, Porque sim, é o sim, único sim, partido sim. patriótico e de Porque esquerda. senão lá está, os orçamentos poderão eventualmente ser patrióticos, mas de direita. E portanto, aí Exatamente. já não entra na equação. Mas aí tem que passar o Chega. Pronto, fantástico. E portanto era isso, depois voltando a questões sérias, eu acho fantástico como havia esse dever, mas mais nenhum outro partido tem esse dever também. Portanto, mais nenhum, o PSD não tinha. Sim. O PSD, o segundo grande partido do arco da governação, com quem o PS faz todos os acordos, não é, portanto, mais importantes em matérias de defesa, de política externa e não sei o Sim, quê. sim, sim. E com quem com quem votou mais vezes em conformidade, não é? Exatamente, mas o PSD não tinha qualquer tipo de dever patriótico de manter este orçamento, porque o que se diz é que isto era crucial para a aplicação da bazuca europeia e, portanto, sem este orçamento não há bazuca, ou a aplicação da bazuca fica logo atrás, assim, de maneiras que era um dever patriótico de ajudar na recuperação económica do país, este orçamento ser aprovado. Mas é isso, sendo essa a razão, acho fantástico, acho que seria muito mais viável ser o PSD, não é? Que normalmente é que faz esses acordos de PSD, PS, o Bloco Central é que faz esses estruturais, acordos. não é? Exatamente. Aliás, e já que estamos a falar em Europa, podemos fazer um bloco central à maneira do que foi em Podiam, 83. podiam fazer o Bloco Central, mas agora é um bocadinho tarde, parece-me, ainda por cima, porque no fundo a direita começou a cheirar o poder e, portanto, agora em princípio querem ver como é que aquilo resulta em eleições. Aham. Mas eu acho, essa é a primeira parte, eu acho fantástico como mandou esta narrativa de que havia algum tipo de obrigação por parte do PCP em fazer passar este orçamento. Depois, outra coisa que eu também achei engraçadíssimo na discussão deste orçamento, não é que seja diferente dos outros, mas acho que neste caso foi particularmente interessante. No fundo, o que se discutia para se viabilizar o orçamento era tudo menos questões orçamentais. Portanto, o orçamento, em princípio, até podia ser assim. Sim, sim. Desde que existisse uma data de outras coisas que passassem. Nomeadamente questões em Justamente matéria o de Bloco lei de Esquerda, laboral. que das 9 exigências tinha 8 que não tinham a ver com o orçamento. Exato, também achei maravilhoso como, à partida, para o Bloco de Esquerda, o, à partida para o Bloco de Esquerda, o orçamento estava bom. Sim, sim. Havia outras coisas, não é? Em que faria sentido aproveitar a discussão do orçamento para fazer aprovar. É uma coisa que eu achei também manifestamente incrível. E depois, agora, sobre a questão do orçamento em si, de cair, também se falou sobre a questão de se poder propor outro orçamento. Entretanto, eu não sei o que é que o senhor achou disso. Pá, eu em relação ao orçamento, isto agora tenho que voltar ao início, não é? Primeiro há todo aquele pormenor, pequeno pormenor engraçado, que é o PS ter, ao longo deste ano, e dos outros também, votado mais em conformidade com o PSD e até CDS do que com qualquer um dos partidos da esquerda.
Portanto, aliás, isso até é um bocado do senso comum. Qual é que é o partido mais parecido com o PS em Portugal? Ninguém vai dizer que é o Bloco de Esquerda, ou que é o PCP, ou que é sequer o PAN. O partido mais parecido com o PS é o PSD. Ponto. E isso é um facto. Agora, se o PS, durante todo o ano, em todas as políticas de base e tudo mais, está em conformidade com o chamado Bloco Central, não se pode lembrar só da esquerda no momento da votação do orçamento. E claro que o PCP e até o Bloco podem ter em algumas vezes cedido pelo bem do país e assim, mas não será assim para a eternidade. Quer dizer, o PCP não tem, como tu disseste também, qualquer tipo de dever patriótico de aprovar todos os orçamentos. E o PS foi, primeiro divorciou-se da direita, logo em 2015. Disse que nunca ia precisar e foi dizendo ao longo do tempo que nunca ia precisar, que a direita lhe passasse nada e que no dia em que precisasse o governo caía. Disse isso tudo. Mas isso é verdade. Sim, Não tem precisão de pelos ver vistos, que pelos vistos é verdade. certa. Agora, quer dizer, e isto para dar, por exemplo, o exemplo do salário mínimo. O PS tinha os atuais 705 euros desde março como seu objetivo. Depois o PCP primeiro propõe os 850. Ok, é muito. O PCP diminui para os 800. Continua a ser muito. O PCP diminui para os 750 e pede que no final do ano já esteja a 800, através de uma evolução progressiva. E o PS mantém-se sempre com os 705 e diz, pois, isto da esquerda não está disponível para negociar e etc. E querem mandar o governo cair. Portanto, o PS, ao contrário daquilo em que a esquerda pareceu acreditar ao longo destes anos, não está disposto a encetar uma mudança de política séria através da esquerda. E lembra-se dos partidos da esquerda nesta altura da votação do Orçamento de Estado, e depois o Bloco de Esquerda é responsável, e depois o PCP é porque está a perder votos, vai votar contra o Orçamento e não sei o quê, e é tudo isso que dizem. Portanto, este chumbo era previsível. O PCP foi avisando, tal como o Bloco de Esquerda, ao longo do ano, foram fazendo as suas exigências, que foram sendo sempre recusadas. Só que, como os orçamentos foram passando desde 2019, o PS pensou que isto agora era garantido, era dar uma outra coisinha e estava tudo bem. E até se deu ao luxo de dizer que este orçamento já levava em conta as exigências da esquerda, quando muitas das coisas que o PS introduziu no orçamento já estavam previstas desde março. E portanto, pronto, isto agora, quer dizer, eu não digo que agora o PS nunca mais possa falar com a esquerda, porque isso obviamente não é verdade, e até os partidos da esquerda estão a dizer que não querem já eleições antecipadas porque querem falar e querem ter a oportunidade de discutir um novo orçamento, mas o que é certo é que o PS vai ter que tomar decisões, ou vai ter que deixar este discurso de marginalizar todos os partidos que estão à sua direita, ou vai ter que atender às reivindicações da esquerda. E portanto é isso que eu não vejo o PS a fazer nenhuma das duas e não sei como é que eles vão resolver esta situação, a não ser que marquem eleições antecipadas e que por acaso, que eu não acredito, consigam uma maioria absoluta. Pois eu acho que é exatamente também, é daí que eu também vou pegar, que o que me parece mais complicado nesta questão toda é, ok, muito bem, agora vamos para eleições, não é? Está tudo bem, mas os resultados eleitorais não parecem ser muito favoráveis a resolver-se este atual clima de instabilidade política, porque à partida, digo eu, pelo menos, nada irá mudar muito estruturalmente na composição do Parlamento atual. Os grupos parlamentares vão mudar um bocadinho, provavelmente o grupo parlamentar do PSD vai aumentar um pedacinho, o grupo do PS vai descer um bocado, à partida o grupo do Chega também presume-se que irá aumentar bastante, mas mesmo o do Bloco de Esquerda e o do PCP não hão de diminuir particularmente. Eu também não prevejo uma queda assim tão acentuada como também se já ouvi dizer do Bloco de Esquerda e da CDU. Pelo que, descendo a esquerda no geral, pouco, mas descendo, sendo que o PAN muito provavelmente também não vai ganhar muito mais deputados, mas por outro lado também não me parece que a direita vá conseguir ter uma maioria. Portanto, nós provavelmente vamos ter um PS a ganhar as eleições, com menos deputados do que tem, com uma esquerda que pode ser até que nem chegue para ter uma maioria. Não, eu acho Não que é? chega. Acha que chega para ter uma maioria? A esquerda mais o PAN, eu acho que chega. Pelo menos se as eleições forem cedo, enquanto o PSD e o CDS ainda estão assim meio em disputa interna. Mas quando eu digo terem uma maioria, abstendo-se só. Ah, Portanto, não. porque nós Pois, atualmente isso estamos aí. na questão de Eu ainda não o fiz as PS contas com sozinho
ter mais deputados que a direita toda. E a partir do momento em que a direita tem mais deputados que o PS, e isso parece-me que vai acontecer nas próximas eleições, Quer dizer, nunca se sabe. Isto a gente está a fazer futurologia. a 3 meses das eleições é um exato, bocadinho em cedo. 3 meses, pelo menos, muito pode mudar. Verdade. Mas eu diria que à partida a direita toda junta há de ter mais deputados que o PS e, portanto, já não vão chegar as abstenções. Se o PS quiser negociar à esquerda. Sim. Portanto, um dos partidos há de ter mesmo que aprovar o orçamento. E aí, Mas imagina, o que pode acontecer, e se calhar com o António Costa não acontece, mas podia acontecer com outra pessoa, secretário-geral, podia ser fazer um acordo escrito ou convidar um dos partidos da esquerda para formar um governo, como o Bloco de Esquerda quis fazer em 2019 e o PS recusou. Sei lá, há várias fórmulas e pode ser que o PS, depois de um susto de umas eleições onde a esquerda tenha quase perdido a maioria, possa ceder em mais alguns campos ou fazer algo como um acordo escrito que nunca teria feito antes. Sim, mas indo, por exemplo, agora António Costa a eleições, não é? Portanto, e ganhando, quererá formar governo. Portanto, não há de ser outra pessoa que vai lá estar. Sim. E eu também não acredito que ele, portanto, ganhando as eleições e não conseguindo arranjar nenhum tipo de maioria, também se vá demitir para ir lá ao Pedro Nuno Santos tentar ele. Não é? Devido que isso aconteça. E não havendo também outra solução à direita, isso é que eu acho que é muito complicado. E depois aqui coloca-se a questão de, no fundo, das duas uma, ou as coisas não mudam muito e, portanto, pode-se tentar fazer mais ou menos a mesma coisa, mas desta vez com um acordo escrito. Me parece difícil que a esquerda aceite, tendo em conta que eu presumo que esta campanha eleitoral do lado do PS seja só a malhar no PCP e no Bloco de Esquerda pelo facto de não terem, pelo facto de não terem viabilizado o orçamento. Ou então o PS e o PAN chegam, que também não me parece que vai acontecer, porque isso queria dizer que o PS tinha que manter mais ou menos e o PAN crescer ainda um bom bocado. Ou então o PS ter uma maioria absoluta, que ainda parece ser a mais descabida das três opções que acabei de elencar. Ou então, também a direita tem uma maioria absoluta, que também me parece, destas quatro que acabei de elencar, a mais difícil. Sinto que Não anda achas ali que mais o ou Paulo menos. Rangel é uma pessoa com um carisma para conseguir uma maioria à direita, que concorrem 4 partidos separados? Atenção. Eu acho que ele pode ter muita coisa, carisma a partir não há de ser uma delas. Mas também a verdade é que não é preciso ter carisma para ter uma maioria absoluta da direita em Portugal, portanto, nem da direita nem da esquerda. Mas quer dizer, depende. O Dr. Aníbal Cavaco Silva não tinha, obviamente, todo um Sim, carisma. e esse não precisou de sequer de Mas mais quer do que o dizer, isso partido foi dele. uma situação excepcional. Portugal estava numa Então, esse situação de é o grande instabilidade amigo desde Pedro Passos 76. Não, o Pedro Passos Coelho não teve maioria, ele foi com o CDS. Não, mas a precisou do direita teve CDS. maioria. A Eu direita estava a teve falar uma de uma maioria não, porque mas aconteceu José Sócrates, não é? E quando acontece José Sócrates, as coisas não são a mesma coisa do que quando não acontece José Sócrates. Há aqui Óbvio. uma questão paradigmática que é José É Sócrates. acontecer José Sócrates. Pronto. E quer dizer, isso o PS Deve estar lá um cone, de essa é a 2009, ideia. porque em 2005 caiu toda a gente, em 2009 caíram alguns, em 2011 continuaram a votar em José Sócrates, quer dizer, Era um bocadinho isso era possível. como aquela piada que agora tem aparecido no Twitter do continuem a votar PS. É basicamente isso. Mas pronto, sendo essas as quatro Mas opções. Passos Coelho era carismático, especialmente antes das eleições. Pronto, e depois? Depois não ficou, mas ele depois não voltou a ganhar. Pronto, também é verdade. Também é verdade. Mas voltando à situação atual, a questão é. A questão que me parece é que, não sendo nenhuma destas quatro situações muito provável de acontecer, e sendo que o mais provável será a quinta, que era o que nós estávamos a falar inicialmente, isto fica tudo mais ou menos igual. Não é mesmo assim? Bom, portanto, o PS, aí sobram-lhe duas opções, que é, ou faz um acordo escrito, porque eu presumo que Marcelo Rebelo de Sousa não vai cair na mesma ideia de não, é para arranjar lá uma forma Vai-se de vendo. passar, vai-se Tipo e vai-se Soares vendo em outra vez. 76, vai-se Vai-se vendo. vendo, tipo, pronto. Não sei se Marcelo Rebelo de Sousa vai continuar com essa política do vai-se vendo, se calhar vai. Mas basicamente sobram essas duas hipóteses. Ou, portanto, o PS faz um acordo escrito com os partidos da esquerda, que mais uma vez, como eu estava a dizer, parece-me difícil, tendo em conta o que provavelmente se vão passar nestes 3 meses. Ou então fala com o PSD. Só que aí depois aparece outra questão, que é o Rui Rio hoje já disse que está preparado para falar com o PS. Já se isso já Mas toda o a Rui gente está sabia. preparado para falar com toda a gente. O que interessa é o PS ter influência no governo. Exatamente. O resto, com quem é que é, No com fundo, quem é que não o Rui Rio neste momento estava preparado para dar uma de Israel e unir todo o Parlamento contra o Sim, PS sim. só para ele poder ser primeiro-ministro.
Ahm, mas, enquanto sabemos que no caso do Rui Rio, claramente ele está manifestamente preparado para participar Para tudo. para tudo, no fundo, Tudo. mas para um bloco central, eu não sei se o Paulo Rangel tem a mesma coisa ainda por cima, porque eu acredito que aí mais uma vez é a mesma coisa de António Costa, eu acredito que a ideia de Paulo Rangel seja tirar, e toda a campanha seja com, não há acordos com o PS, porque temos que conseguir uma maioria de direita. Sim, 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 sim. E portanto aí fica muito complicado, porque António Costa vai dizer os partidos de esquerda são terríveis porque não viabilizaram o orçamento e não servem para nada, Irresponsáveis. e responsáveis por tudo o que se está a passar no país. E Paulo Rangel, se ganhar, e se for ele a concorrer às eleições legislativas, vai estar, não, não, não. A culpa de tudo isto é do Costa e, portanto, é impossível falar com ele. E, portanto, se acontecer esta situação de António Costa nem poder ir à esquerda, nem poder ir à direita, e ele falar com o Rui Rio já era voltar atrás da coisa de já eu não falo com a direita, mas isto também já sabemos que António Costa não tem problema nenhum em voltar atrás com a sua palavra e fazer coisas que disse não fazia, portanto também não me surpreenderia nada que fizesse Se bem que a um coisa Bloco dele de Central. se limitar a negociar à esquerda aos orçamentos já é uma coisa que vem de há muito tempo. Sim, 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 e a verdade é que não foi preciso, e depois com o acordo escrito lá se fez. Depois, E mesmo estando o Rui Rio, especialmente nos primeiros tempos à frente do PSD, a fazer-se António Costa, Costa, não é? ele disse, não senhor, dizer. não senhor. É. Mas por falar, tu há bocado estavas a falar no Marcelo, não é? Não achas Sim. que o Marcelo tem algumas responsabilidades nesta crise política? Quer dizer, ali, se o orçamento chumbar, eleições antecipadas, logo. Logo. Quer dizer, para ele, o chumbo do orçamento foi quase uma moção de censura. Basicamente. Isto foi. Pá, isto faz. Quer dizer, se isto fosse assim no tempo de Pedro Passos Coelho, por exemplo, com a quantidade de orçamentos retificativos que houve, o homem tinha tido uns 7 governos. Quer Basicamente. dizer, isto. Não, eu E primeiro. tu que és de direito, não é? Percebes Não, alguma coisa disto? achei que primeiro foi um bocadinho precipitado, quer dizer, o homem pode dissolver o Parlamento por qualquer razão. Porque, E reunir-se com o Rangel e todas aquelas sim, coisas que ele isso já fez. são outras questões, o reunir com o Rangel já lá vamos. Ok. Mas a parte da dissolução do Parlamento, a verdade é que a Constituição não abre no fundo a porta para tudo. Quer dizer, uma pessoa pode dissolver o Parlamento por tudo e um par de botas, desde que, agora não me lembro exatamente da frase que eles usam lá, mas que esteja em causa os interesses do país e de governabilidade e não sei o quê. Portanto, os termos também foram utilizados, aquilo, não é, quase qualquer situação que coloque em risco a governabilidade e os interesses do país são coisas. E já tivemos situações, a meu ver, muito menos passíveis de dissolver o Parlamento, como foi, por exemplo, a questão do Sr. Durão Barroso. Eu já sabia que tu ias Mas é dizer que isso. isso é óbvio! Mas a quantidade de trapalhadas que aquele governo Não, fez, não, com não, demissões o senhor em não bloco, vai dizer. por amor Não, de não, Deus. não, o senhor não vai dizer. A Assembleia da República já não correspondia à vontade popular, não. como se revelou nessas mesmas eleições. Mas isso foi porque, tal como José Sócrates é José Sócrates, Durão Barroso também é Durão Barroso. Mas Uma o Durão pessoa que Barroso não foi às abandona- eleições, ele Tá bem, foi mas o Durão embora. Barroso que abandona para ir para a Comissão E Europeia, depois, não é com certeza que tu não vais dizer, sim Pronto. senhor, agora vou votar no Santana Portanto, o Lopes. correto teria sido ficarmos 2 anos com aquele governo totalmente instável, com gente a demitir-se mês a... Nem era de mês a mês, era de meio mês a meio mês. Não. Quer dizer- Muito mais ridículo do que a situação atual. Não, não é. Um orçamento que é chumbado na generalidade Sim. é muito mais razoável dissolver um Parlamento por causa disto do que por um senhor que decidiu ir para Presidente da Comissão Europeia. E depois... Mas o problema é que não foi só o Durão Barroso ter ido para a Não, Comissão Europeia, foi o que aconteceu com Santana Lopes enquanto Não Primeiro-Ministro. interessa. O homem esteve lá 6 ou 7 Não, meses. não interessa, pois não interessa. 6 ou 7 Tá não, bem, tá ridículo. bem. 6 Isto ou o senhor 7. quer é o caos. Não, Isto quer é não, o caos. Não. Quem quer o caos são, não interessa. Já lá vamos ao caos. Já lá vamos ao caos. Já lá vamos ao caos. Mas vê lá que já temos com 20 minutos. Já vamos com 20 minutos. Não, ainda não, mas faltam uns segundos. Pronto. Questões de dissolução da Assembleia da República. O que é que eu acho? Primeiro, colocou uma pressão completamente descabida sobre os partidos de esquerda que não faz sentido o Presidente da República pôr. E foi claramente puxar à direita, uma coisa que eu não estava particularmente à espera que ele fizesse de forma tão clara, que foi, vejam que a culpa é destes senhores. Portanto, a instabilidade que vem aí, a culpa é destes dois.
Foi isso que Marcelo Rebelo de Sousa disse uma semana antes da votação. Foi. Mas sabes que os presidentes no segundo mandato têm sempre esta tendência de sair mais, digamos, da casca, não é? Não, mas uma coisa é Foi o ele que sair aconteceu da com casca. Ramalhianes, com Mário Soares, com Jorge Sampaio. Com todos, não é? agora. Uma coisa é ele sair Com Cavaco Silva, então nem se fala. Que ele era muito amigo do Sócrates em 2006. Que até houve aquela célebre história dele dizer, lá para 2004 ou para o início de 2005, que o PSD por este andar o Sócrates vai ter maioria. Toda a gente, dentro do PSD. Que o Marcelo Rebelo de Sousa. O Marcelo Rebelo de Sousa, não, Marcelo meu Deus. Rebelo de Sousa. Coitado. Cara, Que o escândalo. Cavaco Silva está a prever isto e não devia, não sei o quê. E a verdade é que já Sócrates acabou por ter maioria. Mas pronto, isto dos presidentes nos segundos mandatos. É um analista. É. Mas os presidentes nos segundos mandatos saem sempre mais. Não, mas uma coisa é ele sair da casca. Outra coisa é aquilo que se percebeu, e agora passando para a questão Rangel, que no fundo tu tens um Presidente da República que já escolheu quem é que vai ser o próximo Primeiro-Ministro de Portugal. Sim. Que é, para ele, o próximo Primeiro-Ministro de Portugal é Paulo Rangel. Mas o Sr. Ramalhianes também escolheu muitas Mas vezes. escolheu várias vezes Falhou. e ninguém os queria, não é? Mas também nada me diz que Marcelo Rebelo de Sousa vai acertar. Também nada me diz que o próximo Primeiro-Ministro de Portugal seja aquele que ele quer. Agora, que ele já escolheu o cavalo, já. Ele já escolheu quem é que quer indigitar como próximo Primeiro-Ministro de Portugal. Isso não só é mau para o país, como é mau para o próprio PSD. Porque não é assim tão claro que Paulo Rangel vai ganhar, e depois havemos de falar disso noutros É que Paulo episódios Rangel com neste mais momento tempo. não é nada. É que ele é um cidadão comum. Ele é um eurodeputado, como há muitos outros. Porquê que o Pedro Marques não foi chamado? Exatamente. Para se pronunciar Acho que sobre as devia, próximas acho que devia. eleições. Ainda espero era o número 1 do PS. Exatamente. Do partido do governo. Mas o Pedro Marques, portanto, a princípio, não tem interesse, não é? Para estas questões. Portanto, já se percebeu claramente que é que Marcelo Rebelo de Sousa quer. É que ele nem quer o PSD. Não. É que isso ainda era uma coisa, um pedacinho mais E ele sempre se dá aceitável. bem com o Rio também. Exato. Mas era uma coisa assim mais aceitável. Agora, literalmente, a única coisa que ele diz, não, eu nem quero o PSD, eu quero o Paulo Rangel. É a única coisa que me interessa, é que ele vá lá para os pés. Acho triste, independentemente do quão saídos da casca os presidentes da República possam ser, no segundo mandato. Mas sim, de facto, foi triste toda esta coisa do ir. E depois o próprio Paulo Rangel já estar a marcar datas de eleições. Portanto, para ele, em princípio, para esse 20 de fevereiro dávamos especial jeito. Estar o Rangel a marcar a data das eleições eleições. é qualquer coisa de fantástico, quer dizer. Mas por outro lado, foi Eu completamente. também vou falar em nome do Sporting, não é? Acho que Vou sim. no fundo a um lado Para- qualquer. Não, isto é Sporting, quero que a Liga faça não sei o Porque- quê. exatamente. E pronto. Pronto, E a minha agora palavra fala é. com o secretário de Estado do Desporto e trata das questões do Sporting e pronto. Mas não só, eu acho essa situação manifestamente absurda, como até fica mal, e eu acho que é isso que tem faltado muito nestes últimos dias, que é, tem sido de um terrível calculismo político muito do que se está a passar, porque Marcelo Rebelo de Sousa primeiro manda logo essa bomba, depois depois aceita ter essa tal reunião, essa tal audiência com o Paulo Rangel. Podia ter falado com ele ao telemóvel. Se quisesse mesmo só falar com o Paulo Rangel, podia ter falado com ele ao telemóvel e ninguém sabia. Portanto, fez ele quis questão que de se marcar. soubesse que ele falou com ele. Depois teve Mas, por exemplo, não foi ter com o Nuno Melo, que é o Não candidato foi. à E liderança do devia. CDS. E devia. Exatamente. E com o senhor que agora vem para o Chega. Pois é, com o Devia. Sr. Careca. E devia. Podia. Acho mal. E também devia poder falar com Pedro Nuno Santos. Como é que nós não sabemos Também, que o Pedro Nuno também. Santos não vai Como é potencialmente... que nós sabemos que o Costa não vai embora e depois. E com Marta Temido, já agora. Já que agora. é assim. Com todos os Com Mariana putativos Vieira da candidatos. Silva. Eu acho que ele devia fazer um pequeno plenário. Depois tem com o Francisco Assis, mas Para- pronto, sim, ela está na para outras Constituição Social, é questões. outra coisa. Eu acho que ele devia fazer uma reunião com todos os putativos futuros líderes dos partidos políticos com representação parlamentar em Portugal, que tinha ficado um bocadinho melhor. E depois também fica mal, mas depois também é absolutamente ridículo para o Rangel ir lá mandar uma aposta de pescada sobre quando é que ele acha que deviam ser as eleições, porque agora Marcelo Rebelo de Sousa não pode marcar as eleições para fevereiro. Porque se marcar, então aí é mesmo claro como a água Claro, que ele claro, o quer claro. a ele. Portanto, é de uma estupidez política tudo o que se passou nestes últimos 2 ou 3 dias relacionado com Paulo Rangel e Marcelo Rebelo de Sousa, que de Paulo Rangel, pronto, eu não espero nada. Agora, Qual é que era a tua solução para a crise política? eu devo admitir que eu tenho uma pequena ideia que uma coisa que se devia tentar antes da dissolução do Parlamento, mas que envolvia... Um governo de iniciativa presidencial. Não, isso Sr. Pedro Ramalhianes. Exatamente. Que envolvia António Costa demitir-se.
Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa podia ter dado essa à Chega. Sim. Para admitir. Mas António Costa, embora tenha feito um discurso que parecia um discurso de demissão, ele não se demitiu. Ele não se demitiu. E eu acho que ele devia ter dado lugar a outro. E tentava-se ali uma coisinha com o Pedro Nuno Santos. E fazia-se, tentava-se fazer um novo orçamento com o Pedro Nuno Santos agora durante este mês. Segundo, se fosse conselheiro político de Rui Rio ou do PSD, o que eu faria enquanto pessoa do PSD seria abstinha-me no orçamento e deixava-o passar. E depois ia dizer aos portugueses, fizemos isto por uma questão de estabilidade. E como o Sr. António Costa disse que no dia em que precisasse da direita para passar o orçamento, Se o governo demitia, caía. agora estou à espera que durante o próximo ano Exato. ele se demita. Se não se demitir, moção de censura, e estou curioso para saber se os partidos de esquerda votariam contra uma moção de Que eu censura acho que, ao governo do que eu acho que PS. votariam. Acha que votariam contra? Ou abstinham só. Pois é isso, mas se votassem a favor da moção de censura, só Não, os acho que partidos de não, acho que direita não já. estava. Mas quer dizer, isto. Eu agora estavas a falar disso e lembrei-me. Quer dizer, o PS, eu acho que já estava com vontade que o governo caísse, porque o PS delegou Carlos César para se dialogar com os partidos da esquerda. Estamos a falar de Carlos César, por amor de Deus. Quando foi no início da geringonça, foi o Pedro Nuno Santos que foi escolhido para falar com a esquerda e para mediar as Então, conversações. tu achas que já foi. Eu acho que já foi premeditado. Achas que... Olha, achas que isto na verdade foi o passo de mágica de António Costa? Eu acho que o Sr. António Costa pensou assim: bem, isto das duas, uma. Ou os comunas abstêm-se e deixam passar o orçamento, e portanto a gente pode fazer o que quiser, que eles passam sempre, dá meia dúzia de coisinhas e eles migalhas. Ou então votam contra, a gente tem eleições antecipadas, sai como os coitadinhos e pronto, subimos a nossa votação mesmo que não tínhamos maioria. E eu acho que foi muito isso que o PS fez. Agora, vai correr bem, essa é a minha questão. Pois. Eu perguntei-te as soluções, porque já tinha a minha resposta aqui, Qual é a sua aqui solução? na ponta da língua. Acho que António Costa devia ouvir isto. Exatamente. Porque agora, especialmente esta parte das Senhor soluções. António Costa, ouça isto. O mais adequado seria agora o PS voltar atrás e dizer: não, isto agora se calhar pá, a esquerda não cede a tudo e é melhor a gente ceder mais um bocadinho nas negociações e para passar o orçamento. E ouvi-los, ouvir a esquerda, se calhar pela primeira vez desde 2019. E os patrões? Não, isso não. Isso fizeram bem. Mas ele pediu desculpa. Isso fizeram bem, pronto. Aliás, eu acho que esse depois pedido de fazer desculpa cocó. foi mais um sinal de com quem é que o Sr. António Costa está comprometido. Mas nem vamos entrar por aí. Pronto. Nem vamos entrar por aí. Onde é que eu ia? O senhor ia dizer que Ah, o sim, António sim, Costa sim. devia dar um bocadinho uma palmatória. Pronto, exatamente. Basicamente isso. Agora, Ou fingir que dava. Se não der uma palmatória e efetivamente, como parece que é o caso, tanto António Costa como Marcelo Rebelo de Sousa, como o cidadão anónimo Paulo Rangel, O eurodeputado. o eurodeputado Paulo Rangel, exatamente, que tem neste momento é tão relevante para a política nacional como a senhora Marisa Matias, se calhar até menos, porque a senhora Marisa Matias foi candidata à presidência da República. Exatamente. Eu queria só deixar uma pequena ressalva que depois iremos falar melhor. Paulo Rangel, que foi o senhor que teve 22% dos votos. 21,9, na verdade. Portanto, nas eleições europeias. Contra o Pedro Marques. Sim. Pronto. É logo, Mas continua. é logo um bom É começo. um homem Eu pus um tweet e ele vem hate de várias pessoas por causa dos 22. por causa disso. Porque são as verdades que incomodam muita gente. Eu estas acho que, sim. principalmente no PS. Exatamente. Mas Mas voltando continua. à vaca fria. Voltando à vaca fria, já estava a faltar. Exatamente. Há a haver eleições e parece que vai haver, porque Pois é a não, vontade parece do que sim. Sr. António Costa, do Sr. Marcelo Rebelo de Sousa e do cidadão e eurodeputado Paulo Rangel. O melhor é serem marcadas para o mais cedo possível. Porque quanto mais tarde forem marcadas as eleições, mais parece que se está a fazer um favor à direita. Sim. Porque se Portugal for governando-se por duodécimos até junho ou julho, sempre que o governo sofrer um desgaste, tanto por parte da direita como por parte da esquerda, que provavelmente vai fazer as suas reivindicações na rua e tudo mais, como é hábito, quer dizer, isso só vai fazer a direita ficar mais próxima de uma maioria, e quanto mais tarde forem marcadas as eleições, mais parece que está a ser feito isso, tal como parece que vai estar a ser feito, uma espera para que o PSD e o CDS decidam quem é que vai ser o seu líder, decidam quem é que vão ser os seus deputados, a esperar, tudo mais. Mas em princípio é um problema para si. Portanto, é um problema. Para o é um senhor problema. 22% não é.
Mas parecia. Pois, parece que sim, parece que sim. Portanto, o mais adequado seria as eleições o mais cedo possível, ou seja, pronto, já Senão em parecia era como janeiro. ao Rio Rio, portanto 9 ou 16 de janeiro. Exatamente, eu sou como o Rui Rio porque eu quero que o senhor Rui Rio se mantenha agarrado ao tacho. Otário. Ele quer se manter agarrado ao Ele tacho, já eu é quero o- que ele se mantenha Ele já é agarrado o ao tacho. presidente do PSD há mais tempo em funções sem nunca ter sido primeiro-ministro. Uhum. E portanto, se ganhar outra Mas vez, também, continua a também ser. deve ter sido o que tem uma menor média entre eleições internas. Também Eu é acho que o senhor verdade. Rui Rio já foi Aquilo- 3 vezes a eleições em 4 anos, Em 4 anos, porque ele está lá desde 2017. sempre contra acho. pessoas diferentes, Sempre- e ganhou sempre. sempre. E Quer dizer, ainda ganhou não sempre. ganhou esta. Ainda não ganhou esta, O senhor mas já sabe os resultados. eu já sei, eu já Pronto, tenho ok. aqui, vai ter foi 53,8%. Foi um spoiler agora. Foi um spoiler, foi um pequeno spoiler. Pronto, peço, Sr. Sr. Anjo, mas já nem Não, podemos estou a fazer o brincar. próximo episódio. Eu acho que o Sr. Paulo Rangel pode efetivamente ganhar, mas não será por muito. Não será por Não será uma vitória esmagadora. Mas se calhar deixamos isso para o próximo. Até porque o senhor ainda pá, queria deixa- falar sobre deixa-me os. só fazer Continua. aqui um pequeno Faça parênteses. Porque nem sempre o candidato mais popular é o candidato que ganha nas eleições internas. Também é verdade. Vejamos, por exemplo, no caso se calhar de António Costa, nem sequer ia acontecer isso. Se calhar se fossem só os militantes do PS a votar, o Sr. António José Seguro teria ganho. Mas, por exemplo, quando foi Manela Ferreira Leite contra Pedro Passos Coelho, as primeiras, ganhou Manela Ferreira Leite e Pedro Passos Coelho provavelmente era o candidato mais popular entre a população. Verdade. Portanto, quer dizer que os militantes escolhem mal. É isso que você está a Não, dizer. é que a escolha dos militantes não tem nada a ver com a escolha do país. Pode ser igual, pode ser diferente, pode ser mais ou menos Os igual. militantes anónimos e os menos anónimos. Portanto, a partir dos militantes têm poucas capacidades de perceber aquilo que a população quer. Não, os militantes têm as suas prioridades, têm as suas As prioridades claramente não são as definidas. mesmas do povo, ao que parece. Epá, são, mas por exemplo, o cidadão comum que vota no PSD não tem a mesma mentalidade do militante do PSD. O militante do PSD pode estar eventualmente mais preocupado com os valores e com a ideologia que seja mais parecida com os princípios do PSD, enquanto o cidadão anónimo quer quem acha que vai ser o melhor primeiro-ministro para Portugal. Epá, é isso. Portanto, pensam na ideologia, não pensam nos resultados, o que eu acho que é fantástico. Por vezes, nem Por sempre, vezes, nem sim. sempre, mas é... Há uns que estão a pensar no tacho também. Claro, também há toda essa Mas questão. em princípio é esse. E das também. conselheiras que querem mais coisas, as conselheiras que. Pronto. há sempre Também, em essas- princípio, é importante. Sim, sim, sim. Mas É como o Benfica. É como o Benfica, o PSD. já cá faltava a conferir, já cá faltava, portanto, a comparação futebolística. Mas você ainda quer falar sobre os tweetings ou não? Talvez, mas eu não tenho aqui grandes tweets. Não tem este ano. Epá, Mas o que é que tens achado do Twitter enquanto pessoa que está quer fora? dizer, eu tenho visto pouco, porque eu devo admitir que desde que acabou a última temporada de Colônias Mentirosas. Tens eu- mais que fazer, ok, pronto. Passemos essa parte. Não só tenho mais que fazer, como tenho estado pouco interessado naquilo que se passa no Twitter. Mas eu devo admitir que eu acho que o Twitter, para mim, tem uma coisa muito interessante que é tu habituas-te à extrema necessidade que as pessoas têm no Twitter de dar a sua opinião sobre. Dizerem coisas e darem a sua opinião sobre matérias que não interessam ao menino Jesus. As coisas que eu vejo, algumas mais engraçadas, outras menos engraçadas no Twitter, são coisas absolutamente chocantes. Eu estava aqui à procura de um exemplo que infelizmente não encontro, porque há um que eu tenho, mas pronto, fui proibido de divulgar. Exatamente, Fui porque é uma proibido- pessoa com quem eu me dou bem. E portanto, pronto, e fui impedido de divulgar. Sendo que este exemplo também não é melhor. Não, Portanto, também não é pronto. melhor. Mas é bonito. Pronto, são as suas concepções de beleza que eu não vou discutir aqui. Mas sim, eu fico um bocado chocado com as coisas que se passam no Twitter, porque aquilo tanto são coisas manifestamente engraçadas e ridículas, como depois há coisas que não são engraçadas, são só ridículas. Coisas sérias e decentes, vi pouco até agora. E devo admitir que estou mais chocado do que estava há 6 meses, porque eu sinto que isto, de certa forma, o Twitter é uma coisa que Sim. eu não direi que é como a Coca-Cola que primeiro estranha-se e depois em treinos, ou como a cocaína. Mas acho que é mais uma daquelas coisas em que as pessoas se habituam. Ainda bem que isto já vamos ter mais de meia hora de podcast. Exato. E que esta hora menos de metade das pessoas está a ouvir. Mas acho que não Senão- se percebe. Mas isto, quem disse isto foi Fernando Pessoa. Estou a citar Fernando Pessoa, portanto, não venho a dizer que fui eu que disse que. Eu aqui tenho uma coisa para dizer, curiosamente. Sobre o Fernando Pessoa. Sobre o Twitter. Pensava que era sobre a Coca-Cola. Não. Mas não é que uma pessoa, não é que aquilo se entranhe, mas é uma pessoa habitua-se ao facto de estar constantemente a ler coisas que não interessam a ninguém, ditas por isso sim cidadãos anónimos. Alguns. 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 Pois às vezes. Pois há. Portanto, pronto, o que eu te trazia aqui era uma pessoa que me bloqueou.
Sim. que é o senhor Sérgio Lavos, que Não é um cidadão anónimo, é? Não, eu não sei quem é. ele já esteve nas listas do livro, Ah. e foi, eu não sei se ainda é militante, se calhar já não é, que fez uma previsão com percentagens pormenorizadas e tudo, Como nós também fazemos. exatamente, de umas possíveis eleições antecipadas. Ele era daquelas pessoas que dizia que o orçamento do PS era ótimo, que era o orçamento mais à esquerda, que o povo estava com o orçamento e que os partidos da esquerda traíram o povo e votaram contra o orçamento, causando uma malvada crise política e o seu eleitorado vai se sentir traído. Sim. E portanto, eu passo a citar, eu vou tentar ver isto, entrar no tweet e sair do tweet, porque eu, como estou bloqueado, não consigo ver o tweet completo. Portanto, ele deu 39% a uma coligação PSD-CDS, 5% à Iniciativa Liberal e 12% ao Chega. Ou seja, uma maioria confortável à direita. Sim. Mas isto, pronto, este senhor esteve nas listas do livro, provavelmente agora vai votar PS, vai continuar a votar PS, que é algo que é tem uma coisa sido fantástica. verdade. E que no Twitter não é muito popular, é das poucas coisas não populares no Twitter que eu gosto que não sejam populares. É o PS? É o PS, e Ok. votar PS. E muita gente do PS tem transmitido o pensamento de a esquerda tem que passar o orçamento e tinha que passar o orçamento porque senão há eleições antecipadas e a direita ganha. Uhum. E, epá, eu tenho de falar, porque eu conheço pessoas do PS na vida real, ok? Yes. Pronto. E a vida Tem real é um amigos que bocadinho. são. Tenho amigos que são. Que é um bocadinho diferente do Name drop agora. Exatamente. Dos Não, amigos. pá, não posso. Não posso porque eles também Isto merecem. não é como o Pinto Balsemão, Exato. escrever livros. Não merecem ser enxovalhados em público por votar em PS. Mas Ainda pronto, não fiz tal coisa. tem transmitido alguma confiança numa melhoria de votação do PS, que é de resto também a postura que o PS e a sua direção têm tido. Agora, há muita gente que está a dizer, pois vêm umas eleições antecipadas e ganha a direita com maioria absoluta porque a esquerda traiu o povo. Mas quer dizer, como é que ao mesmo tempo alguém pode achar que a esquerda está a trair o povo porque não aprovou um orçamento maravilhoso do PS, que tem um governo fantástico e super Mas incontestado? não tem. Pronto. E ao mesmo tempo dizer, Isto era mas um isto bocadinho- agora se chamam eleições, a maioria do povo vai votar à direita. Quando em 2019 a direita levou uma tareia em todos os sentidos. Quer dizer, o PSD teve 27 ou 28%, Não foi o assim tão CDS mal como se previa. transformou-se de novo num táxi e o Chega a Iniciativa Mas agora é um Liberal. táxi XL. Exato, agora é. Pronto. São 5 pessoas, não cabe no normal. E o Chega e a Iniciativa Liberal, por muito que a gente às vezes se esqueça, tiveram um deputado cada um. Nem sequer tem um grupo parlamentar. Exato, nem sequer tem um grupo parlamentar. E portanto, pessoas do PS estarem a tentar dizer ao mesmo tempo que este era um orçamento excelente, de um governo excelente, e que a esquerda traiu o povo, ao mesmo tempo que tentam dizer que se houver eleições a maioria do povo vai votar à direita, vai votar em quem sempre foi oposição ao PS durante estes anos, é uma coisa que... Parece assim ilógico. Não me parece muito lógico e parece-me... Pá, fascina-me. Fascina-me como é que estas Tens pessoas à coisas noite fascinantes. dormem assim, não, eu estou a pensar muito bem. Estou a pensar. É uma Eu sou um coisa que a gênio. mim... eu sou de facto um gênio. Eu sou de facto um gênio da. Para além de, há sempre aquela coisa de chamar ao Bloco de Esquerda e ao PCP extrema-esquerda, que esteve reservado à direita durante este ano. Uhum. Durante este ano, não, durante os últimos 6. Mas agora o PS. O PS não, vá. Alguns militantes do PS, ou algumas pessoas que votam PS, ou que estão com o PS, têm voltado a usar a expressão extrema-esquerda. Assim de Que repente. também me tem agradado. Também é algo que te tem fascinado. Essas coisas, sim, sim, Eu sim. acho que- Eu estou bloqueado por uma data de gente do PS, portanto eu já não É. vejo. Mas quando eu ainda não estava bloqueado, Quando eu ainda não eu- estava por bloqueado pelas pessoas do PS, era alguém eu ainda que... ia vendo umas coisas. Pois, pá, eu por acaso. Eu também acho interessante, agora, quer dizer, voltando às questões do Twitter, que não tem particularmente a ver com o PS, que é, também acho incrível como as pessoas se bloqueiam imenso no Twitter. Eu não tenho ninguém bloqueado. Aquilo não sei quem e tal bloqueia. Portanto, que são coisas que só acontecem. E eu acho que isto é maravilhoso, porque as pessoas a chegarem a um ponto de falta de educação e falta de até capacidade de interação social, porque isto na vida real não acontece. Na vida real, tu discordas com alguém e tu não dizes, pá, em princípio vou bloquear. Por exemplo, se nós então estávamos constantemente bloqueados, porque nós concordamos nada, basicamente pouco. Sim, sim. Ahm, Basicamente. Basicamente tem pouco, não é? Nós não concordamos muito. E portanto nós estaríamos constantemente bloqueados. E eu adoro como é a reação natural no Twitter, que é, não gostei do que esta pessoa disse, Ok. não tenho argumentos para contestar o que esta pessoa disse, portanto vou bloquear. São basicamente tipo
basicamente as pessoas no Twitter são como crianças de 3 anos que começam a chorar porque não têm um doce. Portanto, o pai disse, não podes ir ao parque hoje, e tu choras, ou seja, bloqueias. Sim. Acho fantástico como, no fundo, o Twitter está povoado de pessoas de 3 anos, com a idade mental de crianças de 3 anos. E é por isso que eu não tenho Twitter. Porquê? Porque eu agora acabo de dizer isto. Se eu criasse Twitter, quer dizer, eu tinha mais pessoas, eu era bloqueado por mais pessoas do que seguidores que teria. Sim. E portanto, não, como eu não quero. Não, pá, mas o Twitter para a tua área política, que é a área das pessoas normais, não tem grande público. E portanto ias levar muitos rátios, não sei se sabes o que é um rátio. Não, honestamente não. É estou a quando entender. uma pessoa te menciona ao tweet e tem mais likes do que tu. Ou comenta e tem mais likes do que tu. Há já a linguagem do Twitter. É um rátio. Não sabia. Eu acho que isto ratio em inglês, Sim, mas eu digo ratio, rátio sim, porque eu sou sim, português sim. e portanto chorei mais. Mas eu por acaso acho que há a palavra em português. Quer dizer, rácio, no fundo. Rácio, pois. Rátio, por acaso. Mas vais levar Rátio um parece que é rácio. do rato. Parece que é uma coisa rátia. Mas quer dizer, vais levar um rácio, não tem tanta. Não é tão bom. Um rátio também não percebo muito dessas Ainda coisas. falamos do Sr. Adolfo Mesquita Nunes, é que já vamos com 40 minutos. Não sei se quiseres falar, podemos falar sobre em que moldes é que queres Não falar sei. sobre. Eu só queria bater um bocadinho, mas posso bater no próximo Então episódio. batemos para o próximo episódio e falamos sobre o PSD e sobre o Exatamente. CDS. E agora só falta a última parte, não é? Agora é a Para altura em que terminar. dizemos às pessoas que daqui a menos de 2 horas vamos estar a ver o Sporting. Exato, se Deus quiser. Não é? Ai não, se Deus não, que os países ainda pensam. Quer dizer, se Marco se Uma quiser. pessoa vota no Chega e não pode ser. As pessoas não sabem, nós hoje tivemos audiência. Este programa está tão elevado. Temos aqui a plateia, portanto, exatamente. agora a plateia pode dizer olá em coro. Olá! Agora Agora, é uma pessoa. mas nós hoje tivemos plateia e portanto tornou este programa muito mais engraçado. Mas ainda temos que falar sobre o nosso Sporting. Sim. E a questão é, este é o momento em que quando nós fazemos programas antes de jogos do Sporting, fazemos previsão sobre os mesmos, sendo que vocês, quando ouvirem isto, já sabem por quanto é que nós erramos nas nossas previsões. Já sabemos por quanto é que nós ganhamos. Exatamente. Ou então Isto ficam agora, maravilhados eu tô- pelo facto de nós acertarmos. Exato. Tipo, e fica, pá, estes gajos realmente Não, são mas gênios. foi um bom jogo, ganhámos bem por 2-1. Ganhamos o jogo. Foi um bom jogo. Eu por acaso acho que vai ficar 2-1. Vais perguntar a opinião do público. Exatamente. Quanto é que vai ficar? Anónimo Simão Duarte. Exato. Cidadão anónimo Simão Duarte. 3-0 hat-trick do grande Paulinho. Está feito. A minha é 2-1. Eu estou a conta. A minha também, eu acho que vai ser assim um 2-1. É. Sendo que vamos... Agora fica 3-1, que é para ficar Exato. aquele. Eu acho que nós marcamos o primeiro, empata-se e depois estrelinha Aham. e ganhamos aos Não, eu 90 acho que vai para estar em 2-0, o jogo parece tranquilo, os gajos marcam um golo e nós Tipo ficamos até Famalicão. ao fim a sofrer. É. três. Tipo, pá, não sei. Mas o Famalicão foi sofrer a sério. Eu não sei que não fui, mas quem foi? Nós estávamos, pois, exato. O público foi... Uhum. Não, quer dizer, nós estávamos nos ser montaditos no fundo a ver aquela tristeza Sim, e no sim, fundo sim. parou-nos o coração durante... Eu- Não, também. Foi especialmente naquele último em que aquilo depois estava fora de jogo. Não, mas sim, também. E em que sai a frase do século até o árbitro viu que estava fora de Exato. jogo. Até o árbitro viu. Sai a frase do século da parte de Pedro Fortuna até o árbitro viu que estava fora de jogo. E eu acho que com isto terminamos este Terminamos. programa que foi pautado por pouca coisa positiva. E uma discussão em que nós não discordámos muito. Foi não. E ainda. Ainda. Eu acho que no próximo episódio vamos. Com certeza. Nós quando começamos a falar sobre o PSD que a coisa começa a... Sim, porque imagina, tu gostas da ala mais à esquerda do PSD, eu não gosto do PSD. É sempre aquela questão. Toda a mais gente está à espera, eu gosto dela complicada. mais à direita. Quer dizer, gosto na medida em que a esquerda tem sempre maioria. Mas não Mas gosto deles particularmente. Não gosta das pessoas. Não tem amigos que são. Não. Pense Tem, lá, tem. tem. Eu tenho amigos do Ah, Chega. Não, Não tem. amigos do Chega. Às vezes porra. lá-se no Twitter, Alguma vez. cansado. Quer dizer, nunca se sabe. porque Eles são tantos. Não, mas agora é a parte em que eu fecho o podcast, não é? Sim, isso faz favor. Pronto. Se não forem, como. Nós ficávamos aqui mais meia hora, mas não vos queremos chatear muito. Verdade. Portanto, voltamos para a semana para falar de outros assuntos muito relevantes para o futuro do nosso país. Para os como cidadãos falámos hoje. anónimos. Exatamente. Para os cidadãos anónimos como Paulo Rangel. E é isto. Obrigado por terem assistido.
Deem likes e partilhem. E se quiserem também podem dar hate, podem dar ratio ao programa. Podem Nós precisamos fazer- é de interações. no fundo. Exatamente, nós vamos é de interações. Se quiserem insultar, dizer ei, estes gajos, olha para esta merda e metem tipo um áudio de 1 minuto e meio fora do contexto de nós a falar. Por favor. Estão à Isso era vontade. incrível. Estão à vontade. Pronto, obrigado e até à próxima.